Olá, pessoas, tudo bem? Vocês vão assistir um vídeo agora da Célula ao Propósito. Então, caso vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos. E lembrando, aqui nós não somos teólogos, então, caso você tenha alguma coisa que a gente falou errado, deixe aí nos comentários, lembrando, de forma pacífica. E é isso, fiquem com o vídeo. Então, vamos lá. Hoje vai ser o capítulo 6 de Apocalipse. E aí aqui, já começando, né, fala sobre o cordeiro lá, que a gente já tinha visto no capítulo anterior, que tava falando sobre isso, sobre o cordeiro, que é Jesus. Tava falando sobre esses 4 animais também, que a gente viu, que esses 4 animais é o leão, o bezerro, o boi, né, algumas bíblias está o boi, rosto de homem e a águia. Onde que é? É aqui no 4 que tá falando melhor sobre isso. Daí, depois, já vai para o primeiro selo. Nesse capítulo, fala sobre os 6 selos. Na verdade, são 7 selos. Só que aqui vai só até o 6º selo, e aí termina no 8º capítulo. Então, essa parte é longa. Mas, dando só uma revisão, isso foi uma visão que João teve sobre o que ia acontecer, né? Uma revelação. Então, vamos lá. O primeiro selo, vocês têm algo a falar sobre o primeiro selo que vocês pesquisaram? Tal, se alguém quer comentar algo? Eu tenho a comentar, só que eu acho que já está nas suas anotações, Clarinha, porque é daqueles mesmos vídeos que a gente compartilhou lá. Mas é tipo assim, Apocalipse todo é dividido em... Todo não sei. Mas ele tem algumas partes que são divididos em períodos. E nada mais, nada menos que esses selos. Cada selo é um período da igreja. Então, o primeiro selo que está falando aqui, né, que fala, ó, na verdade, todos os selos, né? O cordeiro, estava quebrando o cordeiro, que era Jesus, que um pouco antes aqui, né? Falou que ele veio, que só o cordeiro pode abrir os selos, no que, enfim. Aí o cordeiro aqui abre o primeiro selo, que o primeiro selo fala: olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Que esse foi o primeiro período da igreja, que esse período ele correu do ano 31 ao ano 100. E esse período é o período de expansão da igreja, tipo, é um dos melhores períodos da igreja. Tanto é que o cavalo é o cavalo branco, que é que a igreja se expandiu pelo mundo, não sei o quê, não sei o quê. E esse foi do ano 31 ao ano 100. Era isso do primeiro cordeiro. E antes, rapidão, que eu esqueci de falar, gente, hoje a gente vai continuar aquele negócio de hoje eu aprendi que... Então, pega o seu caderninho, se você aprende, tudo que você aprender aqui na reunião, anota no caderninho para no final a gente colocar o que a gente aprendeu. E é basicamente isso. Do ano 31 ao ano 100 foi esse primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que é o cavalo da expansão da igreja. Nossa, eu tô chocada. No vídeo que eu vi, não falava isso. Eu acho que devem ter várias interpretações. Eu tava pensando, tava com muito medo, assim, vai que não é isso que a gente acha. Mas eu acho que, então, tem várias interpretações sobre esse selo. E aí, essa dinâmica aí que a gente vai fazer agora, tipo, você vê alguma coisa que a gente tá falando aqui sobre esse capítulo, e você não sabia, aí no final você vai escrever, tipo, eu acho que. Não, eu aprendi que. Tanana, tanana, coisa lá que você aprendeu. Só pra a gente interagir no final, tá? Mas, então, na interpretação que eu vi... Nossa, gente, eu tô chocada. Falou que o primeiro selo, ele representa a vinda do anticristo. Então, tipo assim... Eu não sei, eu tava pensando, assim... Eu acho que vai ser na ordem, né? Do primeiro selo ao 7º selo. Então, dentro dessa interpretação, não aconteceu ainda, mas falava que o primeiro selo vai ser a vinda do anticristo. Assim que abrir o primeiro selo, vai acontecer isso. Como se abrisse o selo, desse um start para acontecer essas coisas. Daí, o cavalo branco e a coroa representa alguém, tipo, branco representa muito paz, né? A gente lembra muito a paz. Então, alguém que iria promover a paz, né? Aquela paz, assim, que a gente sabe que é assim. Então, que no caso é o anticristo, que com o cavalo branco e com a coroa, que representa isso, ele iria promover a paz, tal, os reis. E o arco, que fala aqui, ó,
E olhei e vi um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada a coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, esse arco aí, a coroa, a gente falou, o cavalo branco, né, que isso representa que ele iria promover a paz, como o rei, presidente, não sei, ninguém sabe. E o arco... Governante. Oi? Isso. O governante de toda a terra. E o arco, no caso, ele representava enganar e dominar o mundo. Então... representava isso. Mas, gente, eu acho que realmente tem várias interpretações, porque eu também, enquanto eu estava estudando, eu estava vendo melhor sobre isso que a gente falou, esses 4 animais, que fala no versículo 1 mesmo. E ouvi um dos 4 animais, porque eu acho que nessa reunião eu não estava, só que eu vi aqui, né, e já falou melhor nos capítulos anteriores. E aí, enquanto eu estava estudando, tipo, tinha uma primeira interpretação que cada animal representava um evangelho. Então, porque, por exemplo, o leão. E lá em Mateus fala que Jesus é o leão. Daí representava o evangelho de Mateus. Eu não sei se vocês comentaram isso. Aí o bezerro, ou boi, né? Que depende da interpretação. Que isso fala lá no evangelho de Marcos. Então, representa o evangelho de Marcos, que é Jesus como servo. Então, tipo, tem esses negócios, tem essas conexões. E aí também eu vi uma segunda interpretação sobre isso também, que fala que o leão, ele representa o rei dos animais selvagens, o boi, o rei dos animais domésticos, o rosto de homem representa os seres humanos, que é o ser pensante, e a águia, o rei das aves. E tudo isso representa a totalidade de Deus, que, tipo, ele é o criador, ele, sabe? Enfim, e aí representa isso. Então, tipo, eu acho que realmente vai de acordo com cada interpretação. Se vocês tiverem estudado e tiver uma interpretação diferente das que a gente está falando, comentem também, que daí a gente vai fazendo esse estudo, né? Juntos. Eu acho que é isso mesmo, Clarinha, porque, por exemplo, na que eu vi, cada selo é um período da igreja, então foi desde o ano 31 até o ano 1755, e foi falando aqui os fatos, né? Por exemplo, ali pro 6º selo, falou lá do Sol. Isso, é um fato que ocorreu, né? Tanto é que se você pesquisar 1755, Lisboa, o negócio do Sol, vai aparecer, na internet os artigos da época falando o que aconteceu. Então, existem várias interpretações. E tanto é que o 7º selo, por exemplo, nessa reunião a gente vai falar de cada selo. Chega no 7º selo, que no caso do que eu vi, é o selo é o que está acontecendo com a gente agora, o 7º selo, que é o mais porradaria, pelo que eu estava vendo aqui, medo. E é isso. Nossa, realmente. Realmente tem várias interpretações, porque assim que eles falaram, eu remeti na hora, ou a vinda de Jesus Cristo, né, como vitorioso, um cavalo branco, vindo a ressaltar a igreja, ou de Cristo se passando por vitorioso para conseguir enganar a igreja. Porque logo seguido depois dele veio as pragas e todos esses outros selos novos. Isso daí só ia acontecer depois da igreja ser arrebatada. Então acho que faz, para mim, né, faz bem mais sentido desses primeiros selos do anticristo. Sim, então. Mas é um caso a se pensar aí. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse primeiro selo ainda do cavalo branco? Que daí a gente já vai pro próximo, se vocês não tiverem. Beleza, então vamos pro próximo. Então aí, já fala no versículo 4, sobre o segundo. Versículo 3, sobre o segundo selo. Aí, esse segundo selo, ele viu um cavalo vermelho que o que estava assentado sobre ele, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Sim, verdade. Aí, esse cavalo representa o quê? Espírito de guerra. Então, por isso que tem essa espada, no caso representa batalhas, né, que fala aqui, batalhas, guerras, mortes, porque ele veio para tirar a paz e que matasse uns aos outros.
Então, batalha, sabe? Essas coisas que a gente já vê algumas vezes, né? Guerras, etc. E aí, essa espada representava o castigo dos adoradores. Não, pera. Os adoradores. É isso mesmo, os adoradores da besta. Não, eu acho que não. Porque daí fala, tipo, primeiro selo, aí fala o segundo, fala o terceiro. Então, eu acho que é etapa por etapa, não são juntos, não. Mas aí, esse segundo, o cavalo vermelho, representa guerras, mortes, batalhas. Então, aí essa espada representa o castigo que os adoradores da besta... Talvez nesse período seria o período onde as portas do inferno seriam abertas, onde os demônios iam entrar e que ia perturbar esse povo para ele ficar guerreando um contra o outro. Sim. Mas eu acho que não, porque tem um negócio, tem um mais pra frente que fala sobre o inferno. Tem um mais pra frente. Então eu acho que ainda não. Mas aí é muita guerra e o castigo também, né, pros adoradores da besta. Pode falar a sua versão, Rafa. Aqui na versão que eu vi, é o segundo cavalo, é o cavalo vermelho, que foi o período de muita morte, que no primeiro período, né, foi a expansão da igreja, a igreja se expandiu, lembrando, o primeiro período do ano 31 ao ano 100, e esse segundo período foi do ano 100 ao ano 313. E esse período foi o período de morte, né? Foi que ocorreu muita morte. Então, o primeiro período a igreja se expandiu, e nesse segundo período foi o período que veio muita morte. E no ano 313 foi o mesmo ano que o Constantino ele virou cristão. Então, muitos cristãos morreram por causa... É esse ou é o outro comigo? É esse. É um ano que muitos cristãos eles acabaram morrendo. Então, por isso que é o ano de muita morte. A igreja se expandiu, agora, nesse ano, muitos cristãos acabaram morrendo. Esse ano não, nesse período, muitos cristãos acabaram morrendo. Ano 100 ao ano 313. Sim, se vocês quiserem falar alguma coisa, só interromper a gente, tá? Aí depois, a gente vai pro terceiro selo, que é um cavalo preto. Então, vou ler aqui. E eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu estava vendo aqui sobre isso, aqui nessa Bíblia, aqui nessa outra versão, tá com outras palavras, eu vou ler aqui, peraí. Que nessa última parte fala assim: 1 quilo de trigo por um denário, não fala por um dinheiro especificadamente. Então aí eu tava vendo o que era denário. Denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então eu achei isso bem curioso, porque, tipo, denário já significava um dia pago ali para o trabalhador. Daí, esse selo do cavalo preto representa o quê? Representa, que é o terceiro, né? O espírito da fome. Então, por isso que tem essa balança. E aí, eu tava vendo também, preto no judaico representa lamento, fome e aflição. Então, isso também colabora, né, na interpretação. E aí, a balança, ela representa a crise econômica e fome. Aí, tal. É isso. Então, tipo assim, eu tava parando pra pensar, né? Eu acredito que vai ser na mesma sequência, né? Mas a gente não sabe que vai acontecer esses fatos. Mas isso a gente já vê muito, né? Esse espírito da fome, assim. Essa crise econômica, fome, a pandemia, assim, uma peste, né? Já trouxe isso. A gente vê muito, assim. Aumentou muito, muito a fome, a crise econômica. Aí também aumentou muito o preço dos alimentos. Então, tem gente que realmente está passando muito... Já passava fome antes, então agora aumentou muito. Então, realmente, isso a gente já vê alguma coisa. Imagine se ainda não for o tempo disso, se for mais para frente. Imagina como vai ser se isso for acontecer mesmo oficial mais para frente. Vai ser muito, muito pior. Aí aqui, na minha, o terceiro cavalo é o cavalo preto, e é o
contrário do cavalo branco, que é aquele primeiro cavalo, que era a expansão das igrejas. É tipo, totalmente o contrário. O cavalo preto, ele ocorre do ano 313 ao ano 538, e esse período é o período que a igreja tipo, virou comércio, é quando a igreja se perdeu. Chegando ali, já na Roma, já no período romano, que no caso ele se caracterizou muito por que a igreja agora começou a ter apenas um líder, né? Que começou já a ir para aquele sistema grego-romano de igreja, da igreja católica, enfim. E esse ano foi o ano que a igreja se perdeu. A parte da balança é que a igreja virou... Cadê? Achei. É que a igreja virou um comércio. Então, as pessoas tipo, faziam o que querem na igreja. Quem tinha dinheiro pagava para os pastores, padres. Pastores? Não, ainda não tinha, eu acho. Era depois da reforma, né? Pastor? Se não me engano, é depois da reforma. Enfim, pagavam lá para os líderes, para não falar besteira, pagavam para os líderes, então os líderes falavam que quem dava mais dinheiro para eles falarem. Então, ficou muito próximo dos reis, então, envolveu muito dinheiro, então a igreja virou um comércio. Então, aí, aqui por isso fala lá da balança, dessas coisas. E... Nossa, isso me lembrou uma coisa que eu estudei. E chegou um período que as pessoas compravam a salvação. É meio que um certificado de salvação, você tem um espaço no céu. Isso me lembrou muito isso. Essas são as indulgências que a gente que aqui está falando no próximo selo. Mas, enfim, é isso, né? Que começou a vir apenas um líder na igreja, começou a envolver dinheiro, começou, tipo, cavalo preto é totalmente contrário do branco. O branco, a igreja estava saindo, estava expandindo. No cavalo preto, não. O cavalo preto não que a igreja começou a se retrair, mas que a igreja começou a ir com uns caminhos perversos. Cresceu tanto que se desviou. E esse ano é o ano de 313 a 538. Nossa, a gente vê muito isso na história, tipo, no feudalismo, o clero lá. Nossa, fala muito sobre essa visão, assim, que a gente que pagavam a salvação com dinheiro mesmo. Nossa, muito, muito doido isso. Então, agora... Lembra que não acontece, viu? Sim. E ainda acontece, tá, gente? Ainda acontece. Triste, mas verdade. E aí, agora, o quarto selo. O quarto selo, ele fala aqui... Olha, na hora que eu estava explicando a internet com você, pode fazer um pequeno resumo do terceiro? O Rafa? Na hora que você tá falando, a internet cortou. Pode fazer um pequeno resumo do terceiro? Só para anotar. Okay. Tá. O terceiro selo, então, ele representa o espírito da fome. E aí, que no caso, representa muito a crise econômica, a fome, a aflição e os lamentos também. Foi aí? Beleza. Então, bora pro quarto selo. Que fala aqui no versículo 7, mas já no 8 fala melhor, né? E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Nossa, esse daqui a gente já entende só de ler essa parte. Gente, imagina matar 1/4 da população. Aí aqui nessa outra versão que eu tava lendo, tava falando... Peraí. Cada população, depois de ter morrido milhares com fome, milhares com peste. Menina, elas dão o quê? 1 milhão? Aí aqui nessa versão tava... tinha por nome Morte e o inferno seguia. Aqui já tá falando... Tinha por nome Morte e o Hades o seguia de perto. E aí eu fui ver Hades, é a mesma coisa que inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Hades com H. Então, algumas versões pode ser que esteja assim. Daí, então, nessa etapa, a morte será, tipo, liberta, assim, para matar 1/4 da população.
da terra. Então, tipo, e o Hades o seguia, e o inferno o seguia. É como se grande parte dessas pessoas, dessa população, grande parte, a maioria desse 1/4 da terra que iria morrer, fosse pro inferno. Eu acredito que seja isso. Eu acredito, não sei se todo mundo exatamente, mas eu acredito que a maioria. Pode falar, Gabi. Ah, sim, é que aqui na Bíblia do meu pai, na Bíblia de todo dele, tem um trechinho assim que fala de cada cavaleiro, né? Mas eu vou ler aqui só do amarelo, que é bem pequeno, né? Rapidinho aqui. Que é esse quarto aí que fala lá no versículo 8. O cavalo amarelo ou pálido e seu cavaleiro, que se chama Morte, simbolizam uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que 1/4 parte da raça humana será morta. Então, pesado. Aí aqui no finalzinho do 8, fala assim... e foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu tava pensando, mano, será que são literalmente animais essas feras da terra? E aí lá em Gênesis 1:24 ao 25, fala exatamente sobre essas feras da terra, que é bem lá na criação do mundo, que fala assim... E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. Então, assim, literalmente, são animais, imagino que feras, assim, leão, tigre e tal, animais que irão matar. Então, os animais irão comer aquela parte de pessoas que irão morrer naquela etapa. Gente, pensa o nível disso, animal comendo gente. Eu tô com medo de acontecer anaconda. Agora, tipo, deve acontecer isso, né? Uma vez ou outra, sei lá. Mas é muito raro. Agora, imagina, grande parte, assim, dos animais comendo os humanos. Que absurdo. Gente, a gente vai estar literalmente vivendo na Austrália. Do nada, um tubarão, assim, só passando pelo teu quintal. Uma coisinha leve, uma anaconda. Sabe, bem 2020. Bem 2020, entendeu? Mano, Clarinha, sério. Tipo, eu tava pensando aqui, tipo, eu não sei, eu posso estar falando uma completa besteira, mas eu acho que, tipo, esses selos, tipo, representam várias coisas, sabe? Várias interpretações. Porque, mano, ao mesmo tempo que esses daí que você, tipo, tá apresentando, que você pesquisou, faz muito sentido, eu tava vendo aqui, tipo, os meus também fazem muito sentido, sabe? Os meus aqui que eu tô apresentando, não os meus, mas que eu tô apresentando, falam mais, tipo, com fatos históricos que, tipo, realmente aconteceram e fazem sentido. E os seus são, tipo, fatos que vão acontecer quando literalmente estiver quebrando os selos. Então, também faz muito sentido. Enfim, só tá refletindo nisso. Aqui o quarto período, o quarto selo, no caso, é o cavalo amarelo, né? Que ocorreu de 538 até 1517. Esse foi, tipo, um tempo bem maior. E esse foi o período de aflição da igreja. Foi o período que veio aquelas doutrinas negativas. Um exemplo dessas doutrinas negativas a gente falou na nossa conversa sobre pecado. Então, se você faltou da última vez, vacilou. Na próxima vez, você participa, tá, foi top. Mas, enfim, essas doutrinas negativas foi, por exemplo, um exemplo aqui é o exemplo das indulgências. Então, começou, né, no período antigo, que foi do cavalo preto, e agora, tipo, já se espalhou tudo, né, que veio as indulgências, não sei o quê, está, tipo, todo perdido. Foi o período de aflição da igreja. Cara, eu tô pensando aqui, será que esses bichos não ficam escondidos? Eles estão existindo, tipo, agora a gente tá aqui falando, eles estão existindo, eles são muitos velhos, mas eles estão escondidos. Porque a gente só conhece 5% do oceano. Imagina que deve estar escondido por lá. E nesse tempo aí, talvez, a terra vai estar de um jeito tão grande que eles vão ter que sair da água e vão começar a atacar a gente.
descobriram um tubarão e tinha 300 e não sei quantos anos. Nossa, eu vi isso, dá até medo. Cara, Nossa, e a gente não sabia que esse bicho existia. Agora imagina o tanto de outros que a gente não sabe. Então, sabe o que eu tava pensando também quando eu tava lendo essa parte? Fala sobre essas feras da Terra, né? E pode ser que, assim, a gente sabe que o aquecimento global e tal, os animais estão saindo, os desmatamentos, os animais estão saindo da zona deles, né? Ali do ambiente deles. Então, pode ser que, tipo, nessa fase, já esteja muito avançado, assim, o aquecimento global. E aí eles passam a vir realmente para as cidades, assim, para os locais com mais pessoas, mais população. Não, eu tô pensando aqui na minha mente. Eu tô assim, tipo, vamos dizer que esses animais conseguiram fugir da extinção em massa do meteoro e tal, e se escondeu dentro da água. Aí a água vai começar a aquecer, o aquecimento global, o nível de água vai aumentar, vai ficar muito poluído. Eles vão ser obrigados a sair. Na hora que eles saírem, ele vai começar a atacar os humanos. Então, com toda certeza, você vai ter uma briga de megalodonte com Godzilla e a Anaconda passando no meio. Esse daí vai ser tipo um loucaço. O Richard vai estar doido nesse período. Sim, então. É real. Então, alguém tem mais alguma coisa para falar do quarto selo do cavalo amarelo? Então, beleza. Vamos pro quinto selo agora. O quinto selo, ele tá aqui no versículo 9. E aí fala, vai ser cumprido. Fala, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Não vou ler o resto porque é muito grande, né? Mas aí depois fala que tipo, essas pessoas foram as pessoas que morreram por amor ao evangelho. Morreram pregando a palavra de Deus, que a gente tem visto muito. Inclusive na China, se eu não me engano, eu tava vendo uma notícia que foi bloqueado as Bíblias, eles iam perseguir os livros bíblicos. Então, assim, é triste, a gente já vê muitos cristãos, muitos pregadores, muitos evangelistas sendo mortos já. Sendo mortos já, então assim, imagina naquele tempo. Daí depois fala que aí o Senhor dá as vestes brancas, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, assim, imagina o tanto de almas lá que já estão mortas, que já foram mortos, e ainda eles vão ter que esperar para que completasse o número. Então, assim, gente, vai haver uma grande perseguição mesmo. Vocês podem aguardar. A gente acha que é feia, mas a gente vai ser muito, muito pior, infelizmente. Eu vi uma pregação. É uma pessoa muito famosa, só que eu esqueci o nome dele. Ele falou que, enquanto ele estava na igreja, os amigos dele falou uma pregação de um testemunho lá. O cara não pregou com palavras. Ele simplesmente tirou a roupa, a blusa dele, e foi mostrando a cicatriz. E explicou cada cicatriz. Ele estava na Rússia, tá pregando na Rússia, e na Rússia também é proibido falar da palavra de Deus. E eles fizeram torturas com ele, e matou até o próprio filho dele. E aí só foi falando lá, dizem que todas as pessoas que estavam lá se emocionaram e choraram muito com isso. Agora imagina nesse período. É triste, acontece muito. É que no Brasil, assim, graças a Deus, a gente não vê muito essas coisas, né? Mas, assim, lá fora... Nossa, eu sigo um carinha que ele mora... Eu não lembro onde ele mora. Eu não lembro exatamente aonde que é, então melhor não falar, né? Pra não falar o lugar errado. Mas não é aqui no Brasil. E aí lá, tipo, ele sempre posta várias coisas, assim, revoltado, sabe? Falando pra gente levar o evangelho, pra gente orar por esses missionários que saem da sua nação pra ir pregar em outro lugar. Porque ele até postou um vídeo lá de uma família cristã. Tipo, mano, eles não estavam fazendo literalmente nada. E do nada chegou uns caras, tipo, criança, batendo em criança, porque era de uma família cristã, pra vocês terem noção, batendo na mãe, batendo no pai. Então, assim, coisas horríveis, a gente olha assim, sabe, um absurdo, a pessoa realmente não tem um pingo de amor pro próximo pra chegar num ponto desse, é muito triste mesmo. E eu de tudo é que o Brasil tá encaminhando pro mesmo caminho. Então, é triste.
Então fala aí, Rafa, sua versão desse. Bom, o sexto selo é o selo, enfim, não tem cavalo. Não tem cavalo nesse sexto selo, pelo que eu li aqui. Mas, enfim, é o quinto? Eles vão a pé. Das vestes brancas, compridas, dos irmãos. No nono. Tá em qual versículo? No nono versículo, no 9. O quinto selo. Sim, sim. O quinto selo eu não anotei. Desculpe, gente. Beleza, então. Eu pulei porque... Nossa, eu amei essa parte que o Rafa falou que não estava com cavalo, os carros estavam a pé ou de carruagem de fogo, né? Porque cavalo aqui não tem. Sim, sim. Mas eu anotei só isso mesmo. Gente, vocês estão quietos hoje, gente do céu. Vocês não estão comentando nada. Podem falar aí o que vocês acharam. A Ju tá quieta, o que tá acontecendo aí? Ela tá girando o manto. Só uma perguntinha. Esse capítulo aí, esse versículo que fala sobre essa perseguição e o quinto selo, é o 9, né? Que eu tô anotando também. Sim, é o versículo 9. Valeu. Isso. Gabi, você quer ler aquele textinho lá? Eita, Ju. O quê, Clara? Você quer ler aquele textinho lá da Bíblia que fala também? Você tem aí? Do quê? Sobre o quinto selo? Ai, não tem. Calma aí. Eu vou pegar a Bíblia do meu pai. Vai falando aí que eu já volto. Mas agora, então depois ela fala, agora a gente já vai pro sexto e último selo. É que não tem muito o que falar também, né? Mas a explicação do selo, a interpretação. Não é que não tem muito o que falar, esse povo não quer falar. Sim, hoje tá todo mundo caladinho, mas retrospectivo. Mas tá todo mundo coberto debaixo do 27 camada de lençol. Pronto, Gabs. Ou no versículo 9. Escutando de boa? Oi? Tá me escutando de boa ou tá... Tá tranquilo. No 9 aqui só tem um trechinho assim que fala assim, mortos por amor da palavra de Deus. Que ele fala ali, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E aí tá escrito aqui, ó. Ai, calma aí. Quando é aberto o quinto selo, João vê o que está acontecendo nos céus. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por causa da sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. A eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e sua palavra, e permanecem a Deus, firmes a Deus, enfim. Talvez os mártires do passado estejam incluídos entre os que não estão... Eita, gente, eu tô lendo tudo errado, misericórdia. Talvez os mártires... Eu falando um texto com a minha professora no meio da aula. Ave misericórdia. É isso, gente. Tá falando aqui das pessoas que morreram por amor da palavra de Deus, né? Que vai ser um tempo difícil, onde vai ter muita perseguição, e as pessoas que permanecem fiéis a Deus vão ser muito perseguidas, mas aqui fala para terem paciência, porque, obviamente, muitas ainda morrerão, né? Infelizmente, assim. Mas a gente tem que lembrar que Deus tem a vida, né? Como a gente já leu aqui em Apocalipse, se não me engano, 2, Deus prometeu a vida para uma das igrejas, né? Numa carta. Então, se ele tem a vida, a gente morrer por ele aqui. Ele pensa que
Gente, eu fico só imaginando. O povo tá lá. Não, chega, eu não aguento mais. Por que tanta morte? Por que tanta perseguição? Calma, vai ter mais. O consolo. Nossa, é assim mesmo. Mas de nada vale essa vida. Essa vida que a gente tem aqui é muito, muito pequena em comparação à nossa vida eterna. Então, assim, essas pessoas que morrem pelo amor, pregando o amor, sim, mano, esses países comunistas exatamente. Nossa, o Brasil é muito privilegiado em relação a isso. Mas não tem nem comparação. A nossa vida aqui é muito pequena, muito curta em compensação a tudo que a gente tem lá, vai ter na nossa vida eterna, na eternidade. Então, assim, é melhor morrer aqui, sabe? Morrer pegando o amor, não largar o Senhor por nada, sabe? Ser firme até o fim, ser fiel em todos os momentos, porque essa vida aqui é muito curta, não vale de nada aqui a nossa passagem, é literalmente uma passagem aqui na Terra. Então não fiquem com medo, sabe? Às vezes a gente lê Apocalipse vendo tudo isso que ainda vai acontecer, que já tá acontecendo, muitas coisas a gente já vê acontecendo já, e ainda vai piorar, não fiquem com medo, porque de nada vale essa vida, muito menos viver uma vida sem Senhor, sabe? Sem o Senhor, sem o amor dele, de nada adianta. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modo de vida, e se a gente estiver aqui sem ele, de nada vai adiantar. Então é melhor a gente morrer por amor à palavra dele, por amor a ele, porque lá na frente vai ter uma vida enorme, uma eternidade pra gente viver com ele e só na paz. Sim, melhor um sofrimento passageiro do que um eterno. Exatamente. É muito melhor a gente sofrer aqui por um tempinho rápido, que daqui a pouco, a gente vai piscar o olho e já vai estar na eternidade. Literalmente, bem rápido a nossa vida aqui, do que sofrer para sempre. Então, foca. Olha, sinceramente. Parafraseando o apóstolo Paulo, ela morreu no lucro. Eu tô me segurando para não falar, mas eu não consigo. Paulo, o Cid e o Marley passando, vai ter o Godzilla, o King Kong brigando, a Anaconda passando, né? E o Richard tentando dominar a Anaconda. Zay e a Anaconda, uma história de amor. É que você não vê a tartaruga que eu durmo. Gente, ela não para de falar nessa Anaconda. Que amor é esse? Que amor é Um monte assim, só a Anaconda. história de amor. Entre tapas e beijos. Eu ia falar isso agora. Eu não consigo ficar séria. Vamos pro texto. Eita, peraí, gente. Peraí. Vamos pro texto, porque se for por mim, misericórdia. Eu acho que você já viu, mas tem uma foto lá, que é um cara com um papel aqui nas costas. Não fale comigo, que eu não tenho autocontrole. Eu vou passar 2 horas conversando com você, mas eu preciso terminar meu serviço. Vamos pro 6º selo, então. Beleza? Pera, deixa eu ver aqui. Nossa, gente, a cadeira do nada começou a baixar. Então, o 6º selo é no 12, no versículo 12. Que fala... E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande temor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figura lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra... Tá, beleza, depois a gente lê esse finalzinho. Mas, gente, o desastre ambiental aqui, literalmente. Então, aqui, ó, aqui fala da grande catástrofe no universo. Então fala, nossa, gente, eu tô gripada, vocês me perdoem a minha voz, que eu tô com uma voz, eu esqueci de falar isso no começo, mas eu tô com uma voz de taquara rachada. Mas, enfim, aí aqui fala sobre essa... Não leve isso como xingamento, mas eu não ouvi diferença nenhuma. Mas então... Daí aqui vai ser a grande catástrofe no universo. Então, eu acho que aquele negócio que a gente estava falando sobre o aquecimento global, o desmatamento, sabe? Também vai colaborar muito para isso. E aí fala sobre o sol negro como um saco de silício. Estava pesquisando esse saco de silício. Silício é como se fosse um mineral, assim, um elemento químico. Ele é muito preto. E ele chega a ser brilhante, assim.
Então, esse saco aí, também, eu vou até mandar a print lá no grupo depois pra vocês verem. É muito Nossa, preto, tinha foto. Esse negócio do sol só me lembrou uma coisa. Sabe quando o sol ia explodir? Queria crescer e logo em seguida ia diminuir? Então, nessa parte aí talvez ele fique meio que escuro. Como ele demora 4 minutos pra chegar até aqui por causa da velocidade da luz, talvez passe um tempo de apagão. Um tempo de escuro. Uhum, verdade. Então, assim, é muito, é bem pretão mesmo. Queria ficar. E o tecido de crina negra. Crina é tipo crina de cavalo, eu acho, né? Crina de cavalo. Negra, então, tipo, bem preta. Então, assim, imagina o sol negro e a lua vermelha como sangue. Tipo assim, um nível. Literalmente um apocalipse. Gente, surreal isso, surreal. Daí fala sobre as estrelas do céu que irão cair, meteoros, né? Esses fenômenos que a gente já vê. Mas imagina, eu acho que não vai ser disparadamente, sabe? Não vai ter nem um segundo assim, só tum, tum, tum. Misericórdia. A camada de ozônio vai ter se quebrado, o planeta vai ficar totalmente exposto, sem proteção nenhuma. Então, toda vez que vem um meteoro, ele não vai se desgastar. Ele vai chegar e vai ter o mesmo impacto. Sim, exatamente. E, tipo, só pra passar pro Rafa já, imagina, tipo, isso foi uma visão de João. Então, assim, a gente já até comentou sobre isso. João, ele tava vendo essas coisas, e aí ele foi, tipo, escrevendo, né, pra ficar registrado. Tem coisas que nem ele conseguia explicar. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente, tipo, não tem aqui, sabe? Passou despercebido, porque ele nem conseguiu explicar, assim, as coisas, ele literalmente estava vendo, assim, uma visão, ele estava vendo tudo. Então, imagina, se isso daqui ele conseguiu descrever com palavras, imagina o que ele não conseguiu. Acho que deve ser muito além, sabe? Tem coisas que a gente vê, que a gente sente, que não tem como descrever. Se com a gente já, assim, imagine com essas coisas, assim, que chega a ser tão surreais, nossa, sem condições isso. Nossa, isso que você falou faz muito sentido, claro. Porque, e também lembrando que ele não escreveu em português, sabe? Teve que ter as traduções. E algumas palavras, isso não só em Apocalipse, mas na Bíblia toda. Algumas palavras não têm a tradução... Isso, versículo. Algumas palavras não têm a tradução direta, então eles tentam usar algumas palavras semelhantes. Então, aqui em Apocalipse, João estava buscando algumas palavras semelhantes para descrever isso, mas algumas palavras não existem no português, usaram outras palavras semelhantes. Enfim, é uma feira doida. Mas, enfim, o sexto selo ocorreu por volta... Aqui eu não... Na verdade, deveria ter, eu que não anotei aqui. Mas por volta de 1755. E então, tipo, o Paulo até falou que ia pesquisar depois... anota aí, ó. Se você colocar no Google terremoto 1755 Lisboa, vai, tipo, ter vários artigos falando desse terremoto. Esse terremoto foi, tipo, um dos piores que teve em Lisboa. Também tem, nesse mesmo período, teve, como que é o nome? Que estava escrito aqui? Do Sol Negro, né? Que falou o Sol Negro, qual é o nome daquele coisa que o sol fica todo escuro? Só uma pergunta, porque todas as coisas que vocês estão falando aí sobre esse ciclo sempre está originária em Lisboa? Não escutei, desculpa, Zay. Isso, eclipse, Gabriel. Obrigado. Não, o porquê que todas as referências que você está dizendo é uma referência em Lisboa? Porque, no caso... como que eu tô falando? As coisas que eu tô falando aqui são fatos históricos que, tipo, verídico aconteceu. E aqui tá falando dos terremotos, dos eclipses, do terremoto e do eclipse que teve. E esse terremoto e esse eclipse que teve, segundo... como que é o nome? Segundo essa interpretação, ocorreu ali por volta de 1755. E se você colocar terremoto 1755 no Google, aparece um terremoto que apareceu em Lisboa. Então,
é óbvio, não é certeza. Mas dizem que foi esse terremoto. Tipo, tem vídeos no YouTube pra vocês terem noção de como foi feito esse terremoto. Não do terremoto, mas de pessoas comentando sobre esse terremoto. Nesse mesmo período também, e acham que no caso é esse terremoto, porque nesse mesmo período teve o eclipse nos Estados Unidos, que também tem vídeos no YouTube falando sobre esse eclipse, que, tipo, falam que como naquela época não tinha todas as coisas como é iluminado agora, os centros urbanos, não era assim, tipo, se você olhar para cima, você não vê nenhuma estrela, mas no interior aqui de São Paulo tem, não sei se aí para os outros estados também é assim, mas se eu olhar aqui para o céu, eu não vejo nenhuma, deixa eu conferir, uma estrela, tô vendo, tipo, bem... Gente, como assim? Eu olho aqui pro céu, aqui eu vejo um monte, vejo constelações se brincar. Ó, aqui eu olhando, tô vendo uma estrela, tipo, minúscula. Mas, enfim, aí relatos falam de relatos históricos, né? Artigos e até... Enfim, falam que também teve um eclipse nos Estados Unidos que as estrelas, tipo, não caíram na Terra, mas, tipo... Como pode dizer? Meteorito que fala, enfim, mas passaram muitos, então parecia que estrelas estavam caindo, e também falam sobre isso. E isso, no caso, foi o final, não sei se é claro, vai comentar mais, mas foi o final dos selos. E, no caso, eu falei de todos os períodos, tudo que aconteceu na ordem cronológica, então faltava o último selo, que é o 7º selo. E, já dando um spoiler da próxima reunião, o 7º selo é o nosso período atual, é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora com a gente. E outro spoiler, o 7º selo é o mais da barra pesada, que o 7º selo vai do capítulo 7 e vai se estender até o 8, né, Clarinha? 8 e 9. 7, 8 e 9. E aí vai falar das trombetas, não sei o quê, que aí... não sei. Essa curiosidade sobre as estrelas e tudo mais, me lembro de um fato bem solto, assim, que eu vi na internet, que dizia que lá em Miami, quando caiu a luz, os vizinhos começaram a ligar os bombeiros desesperados, porque tava vendo umas nuvens muito estranhas em cima deles. E pela primeira vez na vida, essas pessoas viram o cosmos. Nossa, eu não sabia disso, não. Mas, nossa, isso que o Rafa falou, que teve um eclipse, tiveram 2 eclipses, ou foi um eclipse e um meteoro caiu? É isso, né? Tipo, muito, muito doido, porque na Bíblia fala sobre esses 2 fatos, sabe? E aconteceu, tipo, durante um ano, é como se literalmente naquele ano abriu o selo, e aí já começou a acontecer assim, né? Bem rápido. Mas, enfim. Igual, eu não sei se vocês já viram isso, mas é meio que um círculo de nuvens e uma trombeta bem forte tocando. Uma notícia estava passando pelo mundo todo, dizendo que isso tinha acontecido em Jerusalém e todas as pessoas tinham ouvido. Ah, não, eu cheguei a ver, verdade, eu cheguei a ver mesmo. Verdade. É bem, nossa, surreal. Chega a ser surreal isso. Mas... ninguém descobriu de onde vinha a trombeta. Pois é. Fake news, nossa. Então, a gente não pode acreditar em tudo também, né? Tem que sempre desconfiar, gente. Ah, imagina, tá literalmente assim, super montagem. Mas, enfim. Então, esse foi o último... Veja só, o anjo para o acidente, aí aparece a luz do Porsche lá, nada, tudo mal focado, e o cara coloca coisa nada a ver, mano. Antes de a gente terminar, Clarinha, eu queria comentar aqui, tipo, o finalzinho do 6. Que, mano, pelo menos na minha versão, tipo, eu lendo as palavras, tipo, que uou, porque, tipo, fala que, aqui, ó, a partir do versículo 15. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, as escravas ou livres, se esconderam em cavernas, debaixo das rochas e das montanhas. Versículo 16. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Versículo 17. Pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Isso, no caso, é começando já o 7º selo. Então, gente, tipo,
o temor de Deus, não tipo como eu posso dizer? Por medo. Não, na verdade é medo, mas não por respeitar a Deus esse temor. É o temor de medo. É o medo, tipo, chegou o grande dia, as pessoas estão morrendo de medo. O mesmo que Adão teve de Deus depois de ter errado. E o medo delas é tão grande que, tipo, eles pedem para as rochas cair sobre eles para esconder eles. Aqui, ó, no versículo 16. E gritaram para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro. Tipo, lendo esses versículos na hora, eu fiquei, uou. Nossa, é verdade, Gabriel. Nossa, Rafa, também tava. Eu até esqueci de comentar aqui, eu deixei passar batido. Muito obrigada por ter lido, inclusive. Quando a consciência cai pesada, é difícil de se conter, né, meus queridos? Pois é. E, tipo, se vocês forem ver, quase todo mundo, assim, já ouviu falar sobre o Apocalipse, sabe? Sobre que Jesus vai voltar e que vai vir esses fatos, assim, essa grande tribulação. Então, assim, quando Jesus vir, o evangelho vai ter chegado aos 4 cantos, entendeu? Então, essa é a nossa luta para levar Jesus a todo mundo, as pessoas que não conhecem ainda. Então, assim, todo mundo vai conhecer a verdade. Todo mundo vai saber o que aconteceu. Então, na hora que eles estão vendo, os fatos tá batendo com tudo aquilo que eu ouvi da irmãzinha lá da igreja da minha avó, eles vão ver que tá tudo acontecendo, mano. Tudo. Então, assim, eles vão ficar com medo, porque eles estão vendo que isso é realmente uma verdade. Sabe? Que a gente não tava errado. Que a gente não tava mentindo. Então, nossa, bem real isso daqui. Nossa, aí a gente vai ficar... Nossa, olha... Eu quero que Deus tire essa vontade de mim, eu ia ficar tipo, eu avisei. Eu não disse, povo teimoso. Eu ia me sentir próprio Noé. Verdade. Mas então, aí aqui finalizou o 6º selo. E agora, como o Rafa disse, né, vai ir pro 7º. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, aquele comentário da hora, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau!